Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a doutora Leila Cury Tardivo, psicóloga. Ela é professora da USP e nós vamos falar sobre violência, disciplina, limites, enfim. Já começamos a conversar há um tempo atrás aqui e eu acho muito importante a gente retomar um pouquinho essa questão da violência que está bastante complicado, não, Leila? Está bastante, assim. Bom, antes de mais nada, quero cumprimentar os seus telespectadores e, assim, dizer do prazer de poder conversar um pouco aqui, de talvez transmitir algo da nossa experiência e conhecimento, Com né? certeza. E apesar do tema ser espinhoso, né? Ser árduo. Sim, de verdade, eu acho que a gente vive um momento de maior violência e dá um pouco a impressão que os adolescentes e muitas crianças estão, entre aspas, abandonados aos próprios impulsos e à violência externa. Mas como se ficassem sozinhos um pouco, entende? Mesmo que estejam lá em grupo, não estão, né? Parece que falta contorno. Então, quando a gente fala precisa dar limite, ninguém está falando de castigos. A gente está falando do que é possível ou não. Né? Você comentava de um caso mais grave, de meninos que falam que vão... Porque se a gente puder falar quiser falar o que vai na cabeça... Sim, qualquer coisa abre a pode. torneirinha da Bum, censura, né? não tem tem censura. nada. E nada acontece se faz isso. Eu também não acho que é para castigar. Mas o limite acontece. Se não acontece dentro da casa, acontece na rua. Sim, porque assim, todos Vem, nós a realidade impõe limites. todos nós temos que ouvir não. Né? Né? A vida, ela impõe não, ela tem não. E se você não tem não dentro de casa, a sociedade vai te impor de alguma maneira. Né? Não vai dar certo, né? Alguma assim? Coisa vai acontecer. Então, talvez, quando eu penso, não é uma questão de castigar pura e simplesmente. É de ajudar a entender que as coisas que a gente faz têm consequência. Uhum. Então, uma criança ou um adolescente que não cumpre o mínimo necessário e tal, e aí ela, no nível socioeconômico mais alto, ganha as mesmas viagens, os mesmos benefícios. E tudo bem? Quer dizer, não é tudo bem. Não é? Há necessidade... Claro, em alguns momentos é preciso dar uma regra mais firme. Porque se não tem a firmeza, também tem abandono. Eu me lembro há muitos anos de um caso de um menino com condição financeira que ele ganhava uma moto, batia a moto. O pai comprava outra, um daqueles bairros de São Paulo de milionários. E aí eu estava dando supervisão para terapeuta. E aí o menino ganhava uma outra moto, batia de novo, o pai comprava outra vez. Eu disse, chama o pai, ele está ajudando esse menino a morrer. Porque o menino está dizendo que precisa não ganhar outra moto. Como é que você fica dando para esse menino quebrar a moto? Pode tudo. Né? O pai estava equivocado, talvez estivesse com a ideia de que não precisa limitar um filho. Claro. Não, tem que dar um limite aí. Ele está dizendo que não porque é para a falta de limite, às vezes, ela é confundida com se eu disser não para ele, quer dizer que eu não o amo. E é o contrário, na verdade. Neste caso é o contrário. Você sabe que uma vez eu estava atendendo também, isso faz muitos anos, hein? Nem estávamos vivendo a situação tão difícil que a gente está. Porque o meu trabalho na USP me faz trabalhar muito, né? Vamos dizer assim. E essa menina, isso faz muitos anos, deve ter, eu já sou formada há mais de 40, então deve já uns 30 anos atrás, ela, um pouquinho menos, porque já tinha celular. Aqueles celulares que pareciam tijolos, né? Uhum. E as amigas se queixavam muito que as mães se controlavam. E a mãe dela era muito bacana, deixava fazer tudo. E um dia ela me conta, a menina me conta, que ela pegou o tal do tijolão, que ela tinha, e começou a fazer. Não, mãe, não enche. Eu vou para onde eu quero. E era mentira, a mãe não estava no celular do outro lado. E ela me contou. E ela estava fazendo um teatro na frente das amigas, porque ela precisava se queixar também. Aí eu perguntei para ela, mas o que você quer dizer com isso? Ah, porque as minhas amigas ela tem que pedir para a mãe para ir do shopping para casa de não sei quem, para fazer não sei o quê. E na minha eu posso tudo. Não, não pode tudo, né?
Eu falei, você está me contando porque a gente precisa conversar com a mamãe, você não acha? Aí eu chamei a mãe, né? Ela estava me dizendo, eu quero que a minha mãe não seja a minha melhor amiga, que seja a minha mãe. Ou seja, Né? é uma coisa que eu sempre falo no consultório, que é melhor, às vezes, o filho de um pai e mãe autoritário do que o filho de pai e mãe permissivo. Mas é que essa se for uma cultura familiar, eu não estou entrando no mérito. Mas eu quero dizer que nesse caso dessa menina, ela vivia como abandono. Lógico, mas é que Como negligência, né? porque normalmente dá mais problema, né? É. Dá mais problema. E ela precisava poder se queixar, né? Lógico. Como dizia o Tiba, né? O Tiba, É, quando dava aula pra lembro gente, bem. a criança sem limite é criança. É, porque vira um bichinho, né? Vira, né? Mas as coisas vão ficando mais sérias, Mônica. Você me perguntava, mas... né, e o sofrimento psíquico? Algo que eu tenho observado, o pessoal de Coimbra está estudando isso. Que é a violência no namoro. Você sabia que isso é muito sério? Meninas mandam fotos para os meninos para eles gostarem. Eles brigam, os meninos põem na web. Imagina se tem cabimento isso. Lotado. Outra coisa que acontece. Outro dia uma orientadora de uma escola particular me falou assim, eu estou notando uma coisa aqui, ele é no ensino médio mais do que no fundamental. As meninas são bastante petulantes, vamos dizer, com os pais e conosco, mas diante dos meninos elas se calam, se submetem. São candidatas à violência de gênero. E aí diz que a orientadora falou, por que vocês fazem isso quando é com os meninos? Com a gente vocês sabem reagir, se impor. Ou seja, e eu escuto casos, como a gente é muito próxima, inclusive na universidade, de meninas que ficam em namoros cujos namorados batem. Imagina. Não, mas isso acontece ainda hoje bastante, Aqui, né? Aqui, né? No ensino médio. E assim, como assim? O namorado bate? E tudo bem? É. Não contam Nós pros estamos no pais. século XXI, né? Então, e aí um menino pode ofender um adulto? Tem uma escola que há 2 anos eu estava fazendo um trabalho e tinha um professor que estava em crise. Um pai de um menino bateu nele. Porque a escola fez alguma coisa com o menino. Ele nem era professor do menino. O pai ficou muito revoltado, porque o menino, enfim, se comportou mal e ele teve uma advertência ou qualquer coisa. Nem foi expulso, não. O pai, enlouquecido, encontrou o primeiro professor que veio, encheu de pancada. O cara estava afastado do trabalho, estava querendo não trabalhar mais como professor. Nós atendemos na USP o rapaz. Então, mas você não acha que isso tudo é fruto de uma cultura que nós estamos vivendo violenta, uma cultura sem limites? Sem limite, tudo pode. Eu posso falar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, todo mundo pode. Não é? Não é assim. Adulto não pode, Porque- criança e adolescente menos ainda. Porque há ainda, eu acho que isso está mudando, mas há um pouco a lei da impunidade, não é? É. E tudo, assim, tudo é permitido. E o que a web nesse sentido, as redes sociais permitem, né? Que você entre, agora que a gente sabe que existe a Deep Web, que não é para Sim. todo mundo, e a Dark ainda, que é mais profunda e até estimula a criminalidade, ainda pior, tudo ilegal, mas como é que você pega um negócio desse? Parece que eu posso fazer e falar qualquer coisa. A gente vive, Mônica, a cultura da ação. Ninguém pensa. Claro, muita gente pensa, mas se a gente pensa, a gente adia a ação. Sim. Se você me ofende, eu não vou bater em você, eu vou conversar com você, eu vou me afastar de você. Mas eu não vou bater em você. E os meninos batem. Não pode. Se eu tenho desejos sexuais em relação a uma professora bonita, eu posso sentir isso. Há 30 anos atrás se falava, se escondia, fulana é gostosa, não sei o que, hoje eu falo para ela. E eu posso ofendê-la profundamente. E tudo fica do mesmo jeito. Sim, é como se nada tivesse consequência. Então, e na verdade isso não é o que acontece. O que a gente faz, tem uma lei no universo. É a lei da ação e reação, ó. Claro. Desde que o mundo é mundo. Quer dizer, o que a gente precisa pensar é tentar evitar que chegue nesses extremos. Então, é evidente que não é só no social, mas o social é importante, o familiar é importante. Né? Muitas famílias estão tão sofridas e tão adoecidas que não conseguem dar conta do processo de desenvolvimento dos seus filhos. Não conseguem dar o ambiente saudável para se desenvolverem identidades maduras e sadias. Então,
a situação fica, na verdade, é simplista dizer que é dizer não só. Claro que é importante, porque a vida nos diz, mas fica sem contorno. É muito bonito pensar, né, que o ser humano tem uma peculiaridade. Ele desenvolve uma identidade própria, mas isso só é possível no grupo. A gente só existe no olhar de alguém. Sim. Se alguém olhou, não é de olhar, né? É o olhar de Winnicott, né? É o olhar de investir, de ser amado, de ser importante na vida de alguém. Sim, e principalmente no grupo, na adolescência, existem as identificações grupais. Exatamente. Né? Agora, se tem uma base boa, embora o adolescente já não vive tanto a necessidade dessa família que o investe, né? Tinha uma professora que já faleceu, que dizia uma coisa muito bonita, né? Com respeito, inclusive, à adoção. Ela trabalhava com adoção. Ela dizia assim, para dar certo, todos os filhos precisam ser adotados. A maioria nasce da barriga. Ou seja, o oposto, que se a criança nasce da barriga e não é adotada, portanto, não é investida, sim. Não é filho, não funciona. Se é filho de outra pessoa biologicamente e é adotado e investido, dá certo. Claro. Que talvez seja Ou um pouco mais precisa difícil. Ser amada, precisa né? ser amada. Isso precisa ser investida, difícil. precisa ser importante. Precisa ser prioridade na vida. Né? Eu tive aula na PUC com o Dr. Ain Gruspun e ele vivia dizendo, né? Eu conheci bem. Ele vivia dizendo que você não podia ter 2 projetos importantes ao mesmo tempo. Se você fazia uma tese e ao mesmo tempo você tinha um filho, possivelmente aquele filho adoeceria. Então, que era muito importante você se dedicar, você amar aquela criança, porque senão ela adoeceria. Porque precisa disso, né? E a gente cresce, se forma uma identidade dessa maneira. E depois de um certo tempo, aquilo é completamente individual mesmo. É verdade. E os pais não têm mais acesso. É verdade. Tem menos controle. Agora, até lá, né, tem que estar presente. E presente, claro, para dizer não, mas presente para dizer sim. Então, aí nós estamos falando da importância dos limites, mas nós vamos falar no nosso próximo bloco. Você vai conferir agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou te tirar uma dúvida. Se tem como substituir o motorzinho, né? Se tem alternativa para substituir o motorzinho, né, do dentista, a caneta de alta rotação. Já inventaram laser, géis, né, apropriados para amolecer a cárie. Em alguns casos, né, até substitui, porém não por completo. A maioria dos casos precisa ainda da broca e do nosso temido motorzinho para tirar a cárie por completo e fazer uma boa restauração. Então, o que eu posso aconselhar para evitar é sempre uma boa higienização, sempre estar indo ao dentista, para logo, para não ter cárie, se tiver, ser pego logo de início, ok? Outra dúvida é a respeito do que são fissuras, né? E para que precisa ser feito o selamento dessas fissuras, o selante, né? Fissuras nos nossos dentes, né? É anatômico. Os nossos molares, os pré-molares, têm essas entrâncias, né? E é onde acumula muito alimento aqui. E, consequentemente, bactérias se desenvolvem nessa região, dando mais fácil cárie, né? Então, muitos dentistas, né, até muitos pacientes, pedem para que a gente faça o selamento dessas fissuras, que deixam essas fissuras nesse aspecto mais escurecidinhas, tá vendo? Essas são as naturais, né? Elas ficam mais rasas. Consequentemente, muito mais fácil a higienização e não acumula tanto bactéria e previne a cárie tão facilmente nessas regiões. Espero ter esclarecido essas 2 dúvidas e fico à disposição até semana que vem.
Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a doutora Leila Tardivo, estamos falando de limites, autoridade, violência. Leila, então, limite, qual é a medida certa, como diria o doutor Isamitiba? E qual é a medida? Tem que ter alguma, né? Tem. A medida da realidade. A gente não pode Não tudo. é? Ninguém pode tudo. Então, o amor é ilimitado, mas o poder é limitado. Isso as crianças precisam aprender. Porque, Leila, está tudo invertido. Tá. Eu tenho muitos pacientes que são professores, e sem citar nomes de escolas, outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei estarrecida. O professor de uma escola conhecida dizendo que ele teve uma orientação que ele não poderia bombar ou reprovar um aluno de uma escola particular, porque senão aquela escola não poderia perder o aluno. Então, você veja, quer dizer, não existe mais a realidade é a financeira, do bolso. Mas aí é um problemaço, porque você não vai perder o aluno, mas perde o ser humano, né? Homem útil para ti, perde né? a credibilidade, quer dizer, não existe, eu acho que assim, nós estamos, o passo tem que ser anterior, a gente está esquecendo que tem que haver a ética, tem que haver, a educação, ela passa antes disso. É preciso conversar com esses pais também. Não é? Não é? Quer dizer assim, é claro, há casos e casos, mas muitas vezes os pais acham que há uma perseguição com seu filho e não está vendo que aquele filho está denunciando em seu comportamento uma dificuldade importante de crescimento. Lógico. E a escola, se estiver junto com esses pais, podem até modificar isto, porque tem muita esperança. Quanto antes, melhor a gente pegar um problema desse. Agora, se a criança cresce com a ideia de que, porque o pai tem dinheiro, o professor é o empregado dela... Mas eu pago o seu salário, foi isso mesmo. Eu Eles pago o seu falam salário, isso. você tem que me obedecer. Imagina, você tem cabimento isso? O professor não é mais autoridade, quem é Não. autoridade é a criança, eu pago o seu salário. E a criança não tem saúde para ser. Gente, Não mas tem estrutura. é um absurdo uma coisa dessa. Uma criança, um adolescente não pode mandar na escola, como não pode mandar em casa. Uma vez atendendo uma criança, isso também há muitos anos, eu fui fazer a anamnese, a história, né? Um menino de 6 anos, que horas ele vai dormir? 1h. Falei, como é que é? É porque ele quer. Porque, não, ele não deixa. O que ele não deixa, eu perguntei para o casal, né? Ele não deixa a gente acordado enquanto ele está dormindo. Como é que é? Eu fiz essa pergunta, eu fiz uma, né? A senhora quer dizer para mim que é uma criança de 6 anos que dá a regra e a rotina da sua casa, de 2 adultos? A hora que todo mundo vai dormir, que o cardápio, né? Que o que a gente come, né? E eu disse, ele precisa dormir. É claro que acorda meio-dia, né? Para poder ir para a escola à tarde. Quer dizer, então é bastante complicado, né? É um equívoco. E esse menino virou meu amigo, do Zap até hoje, já está adulto. Mas assim, o que está faltando aí, não é? Essa senhora era apaixonada por esse filho, não era amor que faltava. Era a compreensão de como expressa o amor. Ela estava precisando entender que um menino de 6 anos não tem estrutura para decidir o que uma família vai fazer. Não é? Então, bem simples isso, né? Dentro do ambiente familiar, o que é que a gente pode. Agora, o não é tão educador. Porque o não é educador porque ele é real. Né? Eu não concordo, por exemplo, se a família, o pai venceu na vida.
Então veio de uma situação adversa, hoje ele tem um recurso, ele pode dar uma escola melhor do que ele teve, ele pode dar uma formação mais completa. Então, para dar certo, ele não precisa pegar esse filho e colocar lá para trabalhar onde ele trabalhou. Por quê? Porque ele não precisou. Mas isso não significa que essa criança, esse adolescente, podem tudo. Ele pode, ao contrário, ele tem mais responsabilidade, porque ele vai começar a vida lá na frente. Ele tem inglês, ele tem uma condição física melhor, porque fez todas as partes de esporte, ele fez uma escola melhor. Esse menino tem mais responsabilidade na terra, no mundo, no Brasil. Nenhum contrário. Não somos nós que temos que servir essa criança. Então, esses pais e esses professores precisam conversar. É preciso ter acordos. O que a escola exige para uma criança ser aprovada? Claro, se é uma escola boa, as melhores escolas em São Paulo reprovam. Porque se o menino não... Até o contrário, né? Ele tem uma exigência imensa de ir bem, de entrar na USP, essas coisas todas, que também tem aí suas questões. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar um filho numa escola a forma de funcionar bate com a da minha ideologia, né? Se é religiosa, enfim, qual é a sua visão. Então, dentro disso, a criança está se desenvolvendo. Então, dizer não é o não que a vida vai dizer. Claro, e isso nos remete a uma outra questão, que eu acho que é muito importante, né? Você colocar o seu filho numa escola que tem o mesmo padrão de conduta, de ética, de educação parecida que com o a sua, seu, né? Porque isso gera tantos problemas quando não é, né? Quando não é, dá muita confusão. Eu tenho adolescentes que estudam numa escola, às vezes, de uma religião, por exemplo, muito diferente da sua. E isso gera muito conflito. Ou, às vezes, até de um nível socioeconômico muito diferente, que hoje relatam que sofreram bullying durante os anos todos que estudaram na escola e que, graças a Deus, terminaram o ensino médio, e fundamental. A gente dizia outro dia, nessa escola onde a gente está trabalhando e tentando estimular numa pauta de esperança, de vamos resolver o que eu preciso para não ficar com medo, para não sentir essa angústia toda. O melhor, né? Os melhores anos da vida da gente, quando a gente para pensar, são os anos que a gente passou na escola. Claro. E não pode ser ruim lá. Se está ruim, alguma coisa está errada. Claro. Agora, os pais precisam também ser convidados a participar. Então, as escolas abertas, as escolas que fazem atividades de final de semana, as rodas de conversa. Eu tenho um pouco de esperança nesse sentido. Eu tenho visto muita iniciativa interessante, tanto em escolas particulares, de mais elevado poder aquisitivo, como das escolas públicas. Essa entrada na escola, essa conversa. Os sábados que a Albertina fazia em escolas periféricas, que ia todo mundo conversar, e cada sala, aqui tinha dentista, aqui ginecologista, aqui psicólogo, aberto. Claro que a gente organiza isso, mas vira um momento onde comunidade, universidade, profissionais, a população conversam, buscam ajuda. Saímos de novo da ideia de vou culpar os outros ou vou ser culpado. Não. A culpa existe, a responsabilidade existe, mas a gente tem que procurar a solução. Então, dar não a um filho, né, isso é importante, mas essa criança precisa de um contorno. Ela precisa entender que se ela quer uma coisa, ela vai lutar para ter, porque é assim que é a realidade. Se ela é contrariada, ela pode ficar chateada, ela pode ficar com raiva, ela pode quebrar tudo. Uhum. Agora, vamos pensar, Mônica, que existem muitas famílias onde o pai contrariado bate. Sim. Onde a mãe ele é violento. Aborrecida também faz coisas, perde o controle, joga coisas no chão, roupa do marido pela janela. A gente sabe que tem situações bastante complicadas. E que essa violência vai gerar mais violência. Né? Então, assim, até para poder... A gente sabe que a criança aprende muito mais na atitude dos pais e do professor. Um pai que a criança repete na escola, você não pode me reprovar porque eu pago o seu salário, ele escutou isso em casa. Que adulto vai ser esse? Que adulto nós vamos ter? Então, nós estamos todos muito preocupados com
o nosso futuro. Porque serão esses meninos que vão ser nossos médicos, juízes, advogados e psicólogos. São não eles. Dr. Zermini disse que precisava de 2 gerações para resolver o problema, que uma geração não dava. Nossa, então você imagina? Então, talvez a gente tenha que pensar, se temos estudantes de medicina tentando suicídio, usando droga, eles serão médicos, nas melhores escolas. Se tem psicólogos que não sabem, estudantes de psicologia, né, angustiados, sofrendo muito, como vão tratar da população? Então, na verdade, nós vivemos... É por aí, temos que ajudar essas pessoas. É, porque nós vivemos uma sociedade adoecida. Exatamente. Entende? É disso que a gente Então, tá é falando. isso aí. Então, como fazer um tratamento, um trabalho preventivo? O que Então, você acha que pode ser feito? As terapias comunitárias estão sendo muito estimuladas. Esse projeto, né, sobre o qual eu lhe falei, que a gente vai falar com educadores, com quem atende os adolescentes e os próprios adolescentes. Nós vamos ir, né, essa é uma expressão espanhola, vamos ir, né, em português nos diz, nós vamos lá, né? Então a gente diz que todo artista vai onde o povo está, eu acho que não, é todo mundo que vai onde o povo está. Os profissionais têm que ir onde o povo está, os professores precisam ir, especialmente na nossa área. Claro que isso tem que ser uma ação pensada, organizada, né? E muito menos eu estou aqui para te ensinar, e eu sei muito, porque eu sou da universidade, eu sou Sim. da USP, eu estou aqui para compartilhar a esperança, para ver com você quais são os recursos, você, essa população e esse grupo, que vocês têm, e tem muito recurso. Porque eu acho que à medida que todo mundo se mobilize, isso tudo vai ter um reflexo. Vamos botar essa moçada para pensar no que eles podem fazer. Tem uma coisa que eu tenho observado que essa moçada é preocupada. O meio ambiente. Se a gente colocar esses meninos, precisa de ver eles ensinando, os toquinhos de gente da coleta seletiva, de não sei o quê. Ou seja, não, precisamos salvar as árvores. Eu tenho uma neta de 4 anos que canta música para salvar as árvores. Que graça. Ou seja, é uma ação que faz pensar com esperança que essa geração vem, né? E se a gente puder estar junto, eu acho que a gente consegue alguma coisa. Dica final para o nosso telespectador. Acabei de falar, né? Vamos estar juntos. Vamos estar juntos. É isso aí. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Mônica, pela oportunidade. E você não deixe de acessar o Arte de Viver Vídeos, onde você pode rever tanto esse programa quanto todos os programas que você possa ter perdido. Tá muito legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.